frente e você não está mais no mesmo lugar. Fala turma, esse vídeo faz parte de uma série sobre desenvolvimento de software, mais especificamente vamos modelar a arquitetura do software a partir de alguns pontos de vista, como por exemplo, como é que se dá o esquema de disposição do back-end em relação ao front-end e à base de dados, tá certo? A organização do nosso software back-end, que é a nossa API, em camadas, as dependências entre essas camadas, o fluxo de controle entre as camadas e o isolamento do domínio, tá certo? Para manter uma organização do código. Como é que a gente vai fazer esse processo aqui de modelar arquitetura? Usando diagramas para exibir visualmente alguns requisitos arquiteturais que nós estamos estabelecendo em nosso back-end e, é óbvio, aplicando teorias sobre arquitetura de software, tá certo? Para essa prática, a gente assume que o ambiente mínimo de desenvolvimento para Node.js mais TypeScript já esteja previamente configurado. No caso, a instalação de alguma versão mais recente do Node, o nosso gerenciador de pacotes, o NPM, instalação do TypeScript e configurações de compilação no projeto e-commerce-node-api e, é claro, a IDE VS Code, que a gente está aqui aberta, configurada com as extensões necessárias. Certo? Então, a gente está aqui com o nosso VS Code aberto. Vejam que eu estou com um projeto, né? e-commerce-node API aberto, né? E a gente já está aqui com uma série de códigos, né? E uma série de configurações que a gente vem fazendo ao longo dos vídeos anteriores, beleza? Então, como sempre, inicialmente, antes de começar a fazer algum desenvolvimento e alguma alteração no código, eu vou verificar se os meus testes que a gente vem implementando, né, automatizados, estão executando, para a gente partir de uma base de dados, né, de um código-fonte estável, tá certo? Então, vou abrir aqui o terminal e executar o comando npm run test. Aguarda a execução do comando, né? A gente está usando o vtest, né, para fazer, os testes todos estão ok, né? Todos os 15 testes que a gente tem aqui implementados, tá certo? E aqui eu sei que a gente pode partir, né, para a próxima parte do código, tá certo? E qual é a próxima parte do código? A gente vai falar um pouco sobre a importância da arquitetura em camadas, certo? Vejam, pessoal, segundo o Eric Evans, né, que é o autor de um dos principais literaturas sobre DDD, tá certo? Os softwares, eles envolvem design e código para realizar muitos tipos diferentes de tarefas. Então, a gente está aqui vendo aqui o nosso projeto e-commerce e verifiquem que aqui na nossa pasta SRC, né, na pasta Modules, catálogo, né, principalmente aqui no domain, a gente já tem uma série de códigos e design, tá certo, que estão sendo implementados para realizar uma determinada tarefa. No caso aqui a gente está focando no domínio, tá certo? Implementação de domínios ricos, aplicando conceitos e adaptação aqui do DDD, tá certo? Então, para o próprio criador do DDD, né, não o criador do DDD, mas um dos principais literaturas sobre DDD, né, o software ele realmente envolve design e código para realizar diferentes tarefas. Então aqui a gente tem só a parte da categoria e do produto que estão vinculadas ao módulo do catálogo, tá certo? Se a gente abrir aqui nossa pasta requirements e a gente abrir aqui o nosso diagrama que mostra a visão geral do produto, né, do caso do nosso comércio eletrônico como um todo, a gente separou, né, e pensou o nosso sistema, né, que está representado aqui por essa caixa, como um sistema que tem aqui alguns contextos, né, alguns subdomínios, né. O nosso domínio é o comércio eletrônico, a gente tem aqui a necessidade de gerenciar o usuário, o carrinho de compras, o pedido, produto, categoria. Nós identificamos que produto e categoria eram um único subdomínio que a gente chamou de catálogo, né, e vejam que isso, né, mostra como o nosso código, né, envolve design, né, tipo no caso aqui modelos, né, a gente também está aplicando aqui a metodologia do MDD, né, então a gente vem fazendo o nosso desenvolvimento dirigido a modelos, o diagrama aqui é um modelo, os códigos que estão aqui, né, dentro do catálogo, da categoria e do produto também são modelos, só que aqui modelos não visuais, mas modelos, né, de código, tá certo? E com isso a gente percebe que esses softwares que envolvem design e código para realizar uma série de tarefas, né, as tarefas aqui estão representadas, né, por esses subdomínios, né, e esses casos de uso do que a gente vai precisar usar no sistema, né, eles
lidam com várias coisas. Por exemplo, lidam com entradas de usuário através de interfaces gráficas, tá certo? Então, por exemplo, quando o cliente for fazer a gerência do usuário, né? Ou o administrador for gerenciar um pedido, tudo isso pode ser feito também por interface gráfica, ou através de comandos, ou requisições, por exemplo, quando a gente falar do modelo cliente-servidor, né? Que a gente falar de requisições e respostas, tá certo? Esses softwares, né? Eles precisam lidar com lógica de negócio, né? Por exemplo, a gente já falou aqui na hora que a gente fez a parte do produto, né? Quando a gente estava definindo domínios ricos, a gente estabeleceu algumas regras de negócio, né, que estão vinculadas ao dado e às informações, por exemplo, do nome da categoria ter entre 5 e 50, ou entre 3 e 50 caracteres. A mesma coisa em produto, tá certo? E assim sucessivamente nos outros subdomínios e nos outros casos de uso pensado para atender esse nosso domínio do comércio eletrônico, certo? Esse software também, ele vai precisar acessar banco de dados, né? Fazer persistência, seja em um banco de dados relacional ou não, ou em uma outra forma. Ele vai precisar se comunicar através de rede, por exemplo, usando HTTP ou WebSockets, tá certo? E esse software também vai precisar exibir informações através daquela interface de usuário, da interface gráfica que foi feita a requisição, no caso agora recebendo uma resposta, né, e exibindo informação, por exemplo, que voltou de um banco de dados ou de um serviço de terceiro. Então, portanto, né, o código envolvido em cada função, em cada caso de uso, em cada requisito funcional que o meu sistema precisa, né, torna o código, né, substancial e muito complexo. Veja que a gente aqui tem, né, implementações do domínio rico apenas, né, de algumas partes, né, aqui dos casos de uso do módulo do catálogo, né, que faz a parte de gerência de categoria do produto, tá certo? E a gente ainda nem fez outros módulos, por exemplo, pedido, né, são representados aqui na visão geral, por exemplo, módulo do pedido, do produto, do usuário, tá certo? Então percebam que naturalmente esse código vai ficar maior, substancial e mais complexo, tá certo? E o desenvolvimento de softwares que lidam com tarefas muito complexas exige, né, a separação das preocupações. A gente já falou desse padrão aqui, né, que é o Separation of Concerns, né, permitindo, né, o foco isolado em diferentes partes do projeto. Então, quando a gente começou a modelar, né, o nosso software usando diagramas, né, aqui no caso de uso, né, vem na visão geral do projeto, quando a gente modelou o subdomínio do catálogo, tá certo? Especificando mais ainda, né, esses casos de uso de gerenciar categoria e gerenciar produto em casos de uso mais específico, mais próximos aqui de ações, né, relacionadas a um CRUD, tá certo? Tudo isso que a gente vai fazendo é pensando também, né, na separação das preocupações, né, para que a gente possa, depois do modelo, né, implementar códigos aqui na pasta source, né, através de pastas, né, estruturas de diretório organizadas e códigos, né, para que a gente tenha separação, né, e acabe isolando diferentes partes do projeto, tá certo? Aí veja, ao mesmo tempo, né, que essas intricadas interações entre esses códigos, né, dentro do sistema, né, elas são complexas, mas elas devem ser mantidas porque são essas relações que fazem com que o nosso software atenda a uma necessidade. Então vamos lá, qual é a nossa necessidade aqui? Né, resolver aquele problema que a gente pensou aqui, ó, na visão geral do domínio, quando a gente, né, estabeleceu um texto base, né, de um problema relacionado a um comércio eletrônico, certo? Depois, usando, né, conceitos de MDD, a gente foi modelando e fazendo um desenvolvimento orientado a modelos, né, fazendo aqui uma visão geral, um subdomínio e assim sucessivamente no caso dos outros subdomínios, tá certo? Então, é natural que essas relações entre todos esses elementos, né, tanto os diagramas como os códigos que a gente vem desenvolvendo, tá certo? Devem ser mantidas, tá certo? Para que a gente entregue um resultado, beleza? Bom, mas como é que a gente organiza toda essa complexidade, né, pessoal? Existem várias maneiras de dividir e separar um sistema de software, beleza? Mas através da experiência e da convenção, ou seja, das boas práticas, né, que a indústria, né, vem adotando há muito tempo, a gente convergiu para uma arquitetura em camadas, tá certo? Então a metáfora das camadas, né, é tão amplamente utilizada que parece intuitiva para a maioria dos desenvolvedores. Então, quando a gente é um desenvolvedor mais experiente, que já tem um certo
uma certa prática de código, né, de arquitetura de software, a gente naturalmente pensa numa arquitetura em camadas para fazer esse processo de separação das preocupações, isolar partes diferentes do código, organizar o nosso código. Para quê? Para a gente ter manutenibilidade de código, para a gente ter, né, legibilidade de código, né, para a gente ter escala, né, ou seja, poder crescer nosso código de forma organizada. Beleza? E segundo o Martin Fowler, que é um outro autor muito importante da área de desenvolvimento, né, fazer a estratificação dessas camadas. Estratificação, no caso, é definir essas camadas, né, é uma das técnicas mais comuns que os designers ou arquitetos de software usam para desmembrar um sistema de software complicado. Então percebam que o nosso sistema aqui, né, a gente já está tendo um certo nível de complexidade, tá certo? E ele vai continuar esse nível de complexidade aumentando à medida que a gente vai implementando novos casos de uso, implementando novos subdomínios, né, necessitando de testes, tá certo? E fazendo, por exemplo, implementações de necessidades de requisitos não funcionais, por exemplo, como autenticação, autorização, né, tipo acesso a banco de dados, persistência. Beleza? Bom, as arquiteturas mais bem sucedidas, né, ainda levando aí essa consideração, essa estratificação das camadas, né, como o Martin Fowler disse, né, tipo, uma técnica comum pensar o software em camadas para poder fazer essa organização, né? E aí, vendo o mercado, né, vendo as arquiteturas mais bem sucedidas, a gente chega aí a 4 camadas, tá certo? Conceituais mais utilizadas. É óbvio, pessoal, que sempre utilizando o bom senso, né, um software, né, a depender da sua necessidade, da sua complexidade, do problema que ele vai estar atendendo, das tecnologias que ele vai estar atendendo, que ele vai estar utilizando, né, ele pode ter um número de camadas específico, tá certo? Essas 4 que eu vou falar aqui, elas são o básico, digamos assim, e geralmente é o que a gente encontra nas arquiteturas mais bem sucedidas. Então a gente tem a camada aqui que a gente chama de interface do usuário, ou camada de apresentação, a gente vai falar com mais detalhes sobre cada uma mais na frente. A gente tem a camada de aplicação, a camada de domínio, que pode ser também chamada de camada modelo, tá certo? Já que a gente está aqui trabalhando com, por exemplo, o MDD, né, a metodologia MDD, e a camada de infraestrutura. Então a gente tem essas 4 como básicas, mas podem existir arranjos diferentes com número de camadas diferentes a depender das necessidades, tá certo? Então alguns projetos, eles não fazem distinção nítida entre a interface do usuário, camada de apresentação, e as camadas de aplicativo, ou outros projetos podem possuir, por exemplo, múltiplas camadas de infraestrutura. Por exemplo, quando eu preciso, por exemplo, ter uma camada de infraestrutura específica para a parte de segurança, se meu sistema necessitar e esse requisito não funcional for extremamente importante, por exemplo. Então, os arranjos, o número de camadas vão depender das necessidades que o software traz, tá certo? E a presença, tá certo? Mais uma coisa é crucial: a camada de domínio, né, ela tem que ser isolada. E isolando essa camada de domínio, permite a gente, né, implementar de forma melhor o MDD, que é o Model Driven Design, que é o desenvolvimento orientado a modelos. Então, como a gente está aplicando aqui o desenvolvimento orientado a modelos, é crucial para a gente, né, separar no mínimo a camada de domínio. E a gente já está fazendo isso de certa forma, viu, pessoal? Se a gente vier aqui no código, dentro do módulo catálogo, que é o subdomínio módulo que a gente está implementando, né, na parte de domain aqui, a gente já tem aí as implementações de um domínio rico, né, aí aplicando conceitos do DDD, né, e classes invariantes, por exemplo, né, da entidade, categoria e produto que fazem parte do módulo de catálogo, tá certo? Então a gente já está fazendo isso aqui de certa forma, a gente só vai desenhar isso para fazer com que esse modelo visual, né, não só o código, a gente apresenta um modelo visual que facilita a gente entender a estrutura do nosso código, beleza? Bom, feito isso, o nosso próximo passo é de fato, né, isolar o domínio com arquitetura e camada, né? Falar um pouco sobre essa necessidade de isolar o domínio com arquitetura em camadas.
Então veja, em nosso projeto estamos aplicando o conceito de MDD, né? Um Model Driven Design, ou seja, desenvolvimento dirigido a modelo, tá certo? Que é uma metodologia de desenvolvimento de software na qual o design, ou seja, o projeto de um sistema é representado por um conjunto de modelos. Quais são esses conjuntos de modelos, pessoal? Podem ser esses diagramas que a gente veio fazendo e especificando desde uma visão geral mais genérica, mais abstrata, até a aplicação, por exemplo, aqui de uso, casos de uso, né? Depois especificação de um determinado caso de uso, né? Trazendo outros conceitos e detalhando cada vez mais, assim como também esse conjunto de modelos do MDD faz parte, além dos diagramas, o próprio código que a gente já vem desenvolvendo aqui, no caso é categoria.entity, onde a gente desenvolve uma classe que é uma entidade, né? As exceções de negócio daquele domínio, né? Testes, né? Os tipos, né? As interfaces e os tipos para a gente fazer, né, tipificação e aproveitar o melhor da linguagem que a gente está utilizando, que é o TypeScript, que é uma linguagem estaticamente tipada, tá certo? Então, dentro de um software que usa metodologia de desenvolvimento de sistemas, esse conjunto de modelos são os diagramas e os elementos estruturais, relacionais e comportamentais do PO. Classes, interfaces, né, as associações, né, entre as classes, seja por herança, seja por atributo, né, tipo usando uma agregação, uma composição, tá certo? E os modelos, né, são usados para conduzir o desenvolvimento desse sistema. Tanto diagramas como os códigos são usados para entregar um valor ao sistema, né, e resolver um problema, tá certo? A principal vantagem de usar o desenvolvimento orientado a modelos, o MDD, é que ele permite a clara separação das preocupações, que é uma coisa que a gente falou que é necessária para softwares complexos. Então perceba que a gente está usando essa metodologia não porque a gente gosta, mas porque a gente sabe que o software vai começar a ficar complexo, principalmente com o avanço dos códigos, a implementação dos casos de uso, né, e a implementação de detalhes, por exemplo, de banco de dados, persistência, né, requisições HTTP. Então, o uso do MDD permite essa clara separação, né, e aí vai ser crucial, como a gente falou, né, para implementar o MDD da melhor forma, isolar o domínio da aplicação, tá certo? E veja, o domínio da aplicação, né, que aqui a gente está representado, a gente está separando o nosso projeto, o nosso domínio maior, comércio eletrônico, por módulos, né? Então no catálogo a gente já tem um domínio aqui definido, que é categoria e produto, né, domínio rico. Então, essa parte do software aqui que a gente está mostrando é que resolve especificamente os problemas de domínio, né? Embora, né, a sua importância seja grande, geralmente essa parte do domínio, essa camada de domínio que a gente vai isolar, constitui apenas uma pequena porção do sistema de software. Então percebe que a gente ainda está fazendo domínios, mas depois que a gente colocar todas as outras partes, tipo principalmente infraestrutura, aplicação, né, todos os detalhes de persistência de banco de dados, né, os detalhes tecnológicos para, por exemplo, atender requisitos não funcionais como segurança, por exemplo, segurança no caso de autenticidade, autenticação e autorização, né, por exemplo, logs, né, tipo cache de informações. Quando a gente precisar, né, implementar toda a parte de infraestrutura e todos os detalhes, né, a gente vai perceber que essa parte do código ela é muito maior do que só o domínio. Agora veja, né, apesar dele constituir a menor parte o domínio, tá certo? É uma parte mais importante, tá certo? Porque reflete o negócio e é o domínio que atende e gera valor para o negócio, para o domínio principal, no caso aqui o comércio eletrônico, tá certo? Segundo o Fowler, né, separar a camada de domínio das camadas de infraestrutura, por exemplo, de aplicação e apresentação, permite um design mais limpo. Lembrando que as camadas que a gente viu lá nos modelos de arquitetura, digamos assim, bem sucedidos, os principais camadas, né, as camadas mais básicas é a camada de apresentação, ou interface gráfica, aplicação, domínio e infraestrutura. Então, usando o conceito de Fowler, a gente vai separar a camada de domínio, que a gente já vem fazendo, tá certo? Dessas outras camadas que a gente vai implementar no futuro, pessoal. A gente vai implementar coisas de infraestrutura, de aplicação e de apresentação, tá certo? E fazendo isso, né, o Fowler diz que a gente tem um projeto, um design de software mais limpo, ou seja, a gente atinge uma melhor separação das preocupações, uma organização melhor do código, gerando uma série de benefícios, né, para o nosso código, tá certo? Então, isolar essa implementação do domínio é um pré-requisito para o DDD,
que é também uma técnica que a gente já vem utilizando. No momento em que a gente implementou aqui, por exemplo, as entidades, né, os domínios ricos, a gente usou conceitos, né, óbvio que adaptados do DDD, por exemplo, como entidades, né, domínios ricos, né, os factories dentro, né, tipo um encapsulamento dos atributos, tá certo? Então, sem esse isolamento desse domínio, a gente não atinge o DDD e nem o MDD, tá certo? Então, isso vai ser necessário, beleza? Apesar de a gente já estar fazendo, a gente vai demonstrar isso aqui aí no formato de diagrama também, tá certo? Então, em nosso projeto, a gente já usa e adota a abordagem BDD, né? O DDD para implementar domínios ricos. E o DDD nada mais é do que o Driven Development Design, né? Que é o desenvolvimento orientado a domínio, né? Que requer a existência de apenas uma camada, né, que é essa camada de domínio isolada, tá certo? Na verdade, o DDD é o Design Domain Driven, né? Driven Domain Design, né? Que requer apenas uma camada específica, beleza? Que é a camada de domínio. Mas veja, é claro que essas camadas precisam estar conectadas, apesar de a gente estar falando da separação das camadas, de organizar as camadas, por exemplo, camada de apresentação, infraestrutura, né, apresentação e domínio, essas camadas elas estão conectadas e é essa conexão e essa relação que, como eu falei, entregam o software, entregam o valor e resolvem o problema, tá certo? Então fazer essa separação das camadas sem perder o benefício, né, dos relacionamentos entre elas é o nosso ponto, né, e é um dos focos da arquitetura de software, tá certo? E aí é óbvio que a gente sempre tem que trabalhar com que essas camadas sejam o mais fracamente acopladas, ou seja, que elas existam e que elas precisem umas das outras só quando necessárias, ou seja, ter um fraco acoplamento entre elas vai ajudar também a gente a testar melhor, organizar melhor, manter melhor nosso código. Beleza? Então, depois de falar um pouco sobre a importância de isolar a camada de domínio, né, nessa arquitetura em camadas, principalmente para atender o DDD, né, a técnica do DDD e o MDD, a gente vai falar um pouco sobre como modelar a arquitetura do software em camadas mesmo. No caso aqui, a gente vai fazer agora a modelagem, tá certo? Então, vamos lá. A gente está usando aqui a extensão draw.io, tá certo? Como vocês já conhecem, né? Verificar se ela está instalada. A gente já tem aqui, né? Esse arquivo que está aberto aqui é o arquivo e-commerce -caso-uso draw.io, onde a gente fez diagramas que representam a visão geral do domínio usando o caso de uso e a especificação do subdomínio do catálogo, mas no futuro a gente pode ter outras abas aqui, por exemplo, subdomínio do pedido, né? Subdomínio do usuário, e nem cada especificação dessa a gente especificar mais ainda os casos de uso desse subdomínio, tá certo? O que é que a gente vai fazer, né? A gente não vai mexer nesse documento, a gente vai criar um novo onde a gente vai trabalhar a arquitetura. Por quê? Porque esse documento aqui, o e-commerce -caso-uso draw.io, ele traz nos diagramas, né, uma separação das preocupações em relação às tecnologias. Então, nesses diagramas que a gente tem aqui, a gente não fala de tecnologia. Então, vejam, a gente tem aqui o que o administrador tem que gerenciar a categoria, que gerenciar a categoria, né, pode ser o criar, pode ser o recuperar, pode ser o atualizar. Quando eu estou recuperando, eu posso recuperar por ID, por filtro. Vejam que eu não falo qual é o banco de dados, como é a forma como esse administrador se relaciona com esse caso de uso, gerenciar a categoria, né? Se foi por HTTP, se foi usando uma interface gráfica mais avançada, se foi mobile. Então, eu não falo sobre detalhes. Aqui a gente fala sobre abstrações ou políticas, né? Ou seja, a gente está definindo aqui políticas que estão mais perto aí das regras de negócio e que modelam de forma geral e mais genérica o nosso domínio, tá certo? E as necessidades desse domínio para atender um problema, tá certo? Então, eu vou separar, né? Porque eu vou criar agora aqui dentro dessa pasta, dentro do nosso projeto, na pasta Requirements, um novo arquivo chamado e-commerce-arquitetura draw.io. Então, vou clicar aqui com o botão direito, né, na minha pasta, New File, e criar esse arquivo aqui, e-commerce-arquitetura.draw.io, certo? Esse arquivo está vazio, ele também vai usar a extensão do draw.io, tá certo? E aí, veja, qual é a minha ideia aqui? Nesse arquivo aqui,
agora sim eu vou estar, né, modelando, né, usando o modelo visual, né, com diagramas, da minha arquitetura de software, né, ou seja, a arquitetura de software em camadas, pensando nessas camadas padrões, né, apresentação, aplicação, domínio, infraestrutura e como elas vão se relacionar. E aqui nesses diagramas é que a gente vai começar a ver um pouco mais das relações com os detalhes, ou seja, como é que meu software, né, como é que meu domínio que eu já estou criando, ele vai ficar isolado, né, e como é que ele vai se relacionar com as outras camadas de forma fracamente acoplada, né, atendendo aquelas necessidades e aqueles casos de uso, tá certo? Então, o que eu vou querer mostrar nesses diagramas é, como eu falei, o esquema de disposição entre o back-end, o front-end e a base de dados, né? Como é que vai ser a organização dentro das camadas, dentro do nosso back-end, que é o nosso e-commerce, -node, -API, como é que é a dependência entre as camadas dentro do back-end, como é que é o fluxo de controle, o fluxo de informações entre as camadas no back-end e como é que a gente isolou o domínio. E aqui a gente já começa a falar um pouco de detalhes, né? Ou seja, a gente já começa a falar um pouco de infraestrutura, né? De qual banco, né? Se vai ser relacional, tá certo? Então a gente aqui já começa a entrar em detalhes que é menos abstrato, né, do que aqueles diagramas mais genéricos. Beleza? Então, com o documento criado, né, a gente vai criar primeiro uma aba aqui embaixo. Aí vocês podem ver que a gente tem Page 1, né? Então eu vou dar 2 cliques aqui, eu vou criar arquitetura em camadas. Lembrando que a gente vai aplicar arquitetura em camadas, porque a gente já viu lá no início a importância da arquitetura em camadas para isolar, né, preocupações e organizar o código, tá certo? Principalmente quando o código vai ficando mais complexo, tá certo? O software. Então, arquitetura em camadas, renomear, e a gente vai fazer aqui esse design, tá certo? Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né? Como a gente quer fazer o esquema de disposição do back-end em relação ao front e a base de dados, a gente vai desenhar elementos aqui que vão representar cada um desses, tá certo? Então, a gente vai vir aqui, aqui nos shapes, né? Nos desenhos que são já disponíveis para a gente fazer um diagrama. Então, vou buscar aqui um elemento chamado block, tá certo? Clico aqui no shapes, né? Ou seja, buscar shapes. Bota aqui block, tá certo? Dou um enter. E eu vou pegar esse terceiro aqui, tá certo, pessoal? Tô passando o mouse aqui em cima, vocês podem ver aqui no canto, né? Como é que ele é a exibição dele. Então, vou pegar um bloco, puxar e arrastar para cá. Beleza? Então, esse primeiro bloco aqui vai ser o bloco, né, do nosso projeto que a gente vem desenvolvendo aqui, que é o e-commerce -node -API, tá certo? Que é o nosso back-end, tá certo? Lembrando que a gente tá fazendo justamente o back-end. Vou só botar esse cara em negrito aqui, e aí a gente tem o primeiro bloco, beleza? Né? Vou também aumentar a linha aqui, deixar essa linha mais grossa, né, do bloco. Quando eu clicar aqui, eu posso, aqui nos detalhes, e o pessoal no canto direito, né, na parte de style, posso chegar aqui em line e aumentar a grossura, né, mudar a cor, né, mudar a cor do preenchimento, beleza? Vou botar esse bloco aqui, na parte do fio em cinza, tá certo? Só para a gente poder ter uma visualização melhor. E o nome aqui eu vou botar em preto, certo? Então, esse primeiro bloco, ele representa, né, o nosso e-commerce -node -API, que é o nosso back-end que vem sendo desenvolvido usando um ambiente de execução Node, mais a linguagem de programação TypeScript e uma série de outras bibliotecas que a gente vem instalando. Beleza? Mas o que é que a gente quer fazer aqui, né? A gente quer mostrar a disposição e o esquema, né? E como é que vai ser a relação entre o back-end, o front e a base de dados. Então, depois disso, eu posso clicar aqui nesse bloco, dar um Ctrl V, Ctrl C e Ctrl V, copiar e colar, diminuo ele aqui, botar um embaixo do outro aqui, e esse cara aqui, eu vou dizer que é o meu e-commerce, por exemplo, web app. Tô dando um nome aqui, né, qualquer, né, poderia ser
tipo e-commerce HTML, e-commerce web, tipo web HTML ou qualquer outra coisa que indicasse que é o meu front-end, tá certo? Então vou botar aqui, ó, front-end. Então, vejam que esses dois blocos estão separados para indicar que eles são projetos diferentes, tá certo? E é essa a nossa intenção, mostrar como a gente pode fazer projetos, né, isolados e que depois eles podem se comunicar através de padrões, principalmente porque a gente está fazendo uma API aqui, então a gente vai padronizar a comunicação via REST e via HTTP, certo? Então, mantenha a mesma cor do bloco aqui, aí bota aqui, aí e-commerce, web app é o nosso front-end, e-commerce, Node API é o meu back-end, tá certo? Bom, outro elemento que eu vou botar aqui, já que eu quero ver a disposição, é o meu database, né? Já que, tipo, basicamente, os meus projetos, eles vão ter uma interface gráfica, no caso aqui um front-end, né, feito com HTML, CSS e JavaScript. Aqui pode estar utilizando, por exemplo, algum framework como o React, como o Angular, como o Vue.js, ou então HTML, CSS e JavaScript puro, ou então usando Bootstrap, tá certo? Ou qualquer outra tecnologia que possa permitir a criação aqui de um front-end mais rico, né, e mais dinâmico, né, tipo usando, por exemplo, técnicas como o SPA, que é o Single Page Application, né, ou então usando padrões de projeto como o MVC, né, que é o Model View Control. Então aqui, né, esse cara aqui eu não estou dizendo como é que ele vai ser feito, estou dizendo que ele vai existir de alguma forma, que ele vai se comunicar depois com o back-end, mas isso aqui pode ser feito de várias formas, tá certo? Bom, então vamos botar aqui também o database. Então vou procurar aqui um novo shape, né? Procurar aqui, ó, database, dá um enter. Posso usar esse cara aqui, né, que é o cilindro, né, para representar o database. Aí vou colocar aqui embaixo, puxar aqui, botar aqui embaixo. Veja que ele já, né, deixou até com a mesma cor dos outros elementos. Então, basicamente, essa aqui vai ser a minha, né, disposição. Deixa eu aumentar só um pouco aqui, porque depois a gente vai precisar usar mais espaço. Então veja que isso aqui vai ser a minha disposição básica do meu projeto. Aqui eu vou botar, vou buscar um texto, um shape chamado texto, e vou botar um texto aqui, O que é que esse texto vai ter aqui? Vai ter, database, e provavelmente esse database aqui vai ser relacional, ou seja, a gente vai usar um SGBD, né, um banco de dados relacional, né? Isso, né, porque seria um padrão aí que a gente vem das nossas aulas, beleza? Deixa eu só aumentar aqui também a fonte. A gente pode agrupar, viu, pessoal? Por exemplo, aqui eu já tenho dois elementos, né? O texto e o shape do cilindro, então posso selecionar os dois, né? E aqui, nos detalhes da seleção, no Arrange, eu posso agrupar, certo? Depois que eu agrupar, né, quando eu mexer, eles mexem, né, todos os dois elementos ao mesmo tempo, beleza? Então a gente tem aqui, né, um arranjo geral. Então, primeira coisa que a gente queria fazer nesse processo de modelagem da arquitetura era, né, poder mostrar o esquema e a disposição e como é que vai ser a relação entre o front aqui, o back e o database. Beleza? Próxima parte como é que vai ficar organizada as camadas dentro do nosso back-end, tá certo? Como é que no nosso código que a gente vem fazendo, como é que as camadas, né, aquelas camadas que a gente vai usar, as camadas padrões, né, por exemplo, apresentação, aplicação, domínio e infraestrutura vão ser dispostas e como é que elas vão se relacionar aqui dentro do nosso back-end, tá certo? Então vamos começar a definir elas aqui, tá certo? Primeira coisa, lembrar que o nosso foco é no isolamento da camada de domínio para garantir a conformidade com a metodologia do MDD, né, que é o Model Driven Design, e o DDD, tá certo? Que a gente usa para fazer domínios ricos, tá certo? E os arranjos das demais camadas, né, vão ser secundários, isso aí. Eles são importantes, mas não tão importantes como o isolamento do domínio. Então, como a gente está falando aqui de como vai ficar o nosso arranjo, a gente vai primeiro desenhar aqui esse isolamento da camada de domínio e depois as outras camadas e como é que vão ficar essas relações, tá certo? Então, primeira coisa aqui, depois disso, a gente vai atrás de aqui de um shape chamado, por exemplo, retângulo, certo? Eu gosto de usar
para mostrar as camadas, esse aqui, rounded rectângulo, ou seja, um retângulo com bordas arredondadas. Eu vou puxar ele para cá, certo? E aí, veja, primeira coisa, aqui a gente vai definir e mostrar como é que a gente está isolando nossa camada de domínio, tá certo? Lembrando, porque a gente está fazendo o uso de arquitetura em camadas dentro do nosso projeto, organizar código, separação das preocupações, porque o código vai ficar complexo. E a gente definindo isso, né, e definindo essas regras, definindo as dependências entre as camadas, a gente cria um código mais organizado e futuramente de mais fácil manutenção, de mais fácil legibilidade, de mais fácil escalabilidade, que é, na verdade, por exemplo, quando o nosso código vai crescendo organicamente, né? Seja por novas funcionalidades, ou seja por necessidade de manutenção, tá certo? Então, vou botar aqui o domínio, selecionei aqui o domínio, vou botar aqui primeiro, no style dele, eu vou botar aqui, ele tem uma linha de cor, tá certo? Um cinza mais escuro aqui do que o do bloco, né? Para ele ficar aqui com destaque, tá certo? E ele vai ter aqui, ó, um preenchimento, né? Um fill na cor vermelha, tá certo? Então vou botar esse vermelho aqui, ó, tá certo? Na cor vermelha, beleza? E vou deixar ele aqui, certo? E aí eu vou trazer um texto também para cá, né? Pra gente poder dizer que é essa camada. Então vou puxar o texto para cá, tentar botar ele o mais centralizado possível e dizer aqui que isso aqui é a camada de domínio. Beleza? Aumentar aqui. Só vou também botar ele aqui negrito. E pronto. Então, aqui de certa forma eu já mostro que dentro do meu back-end eu vou ter um isolamento da minha camada de domínio para eu estar em conformidade aí com o MDD e com o DDD, tá certo? E a gente deixar nosso código mais organizado. Beleza? Então a gente tem um texto alinhado à esquerda aqui. Vocês vão perceber porque no futuro a gente está fazendo isso, que é para a gente poder fazer outros desenhos aqui que vão fazer parte do nosso projeto. Beleza? A gente botou aqui mais no centro, né? Botou na cor preta e destacou ele daqui, tá certo? Vou aumentar aqui também já está aumentado, né? E a gente tem aqui, tô deixando um espaço aqui mais à esquerda também, porque isso aqui vai ser importante para quando a gente for fazer as dependências e mostrar as dependências. E aí veja, o que é que a camada de domínio ela faz? Ela é responsável por representar conceitos do negócio. Qual é o nosso negócio? Comércio eletrônico, que tem uma série de casos de uso, né? Por exemplo, cadastrar produto, listar o produto, né? Cadastrar categoria, né? Incluir produto no carrinho de compras, comprar, né? Gerenciar a compra, gerenciar, por exemplo, os usuários desse sistema, tá certo? Tudo isso fazem parte desse negócio, tá certo? Então essa camada ela é responsável por representar esses conceitos, né? Óbvio aqui usando o que, né? Todos aqueles classes, atributos, né? Métodos e relacionamentos, tá certo? E ele é o estado que reflete a situação do negócio, né? E é onde a gente vai controlar toda essa situação, tá certo? Agora, nessa camada não vai ter detalhes técnicos de armazenamento, por exemplo, nem o que é infraestrutura, tá certo? Essa camada ela é a mais abstrata possível, é o que a gente chama de camada de alto nível, tá certo? Então, eu vou pegar, na verdade, aqui o textozinho que o Eric Evans define, né, o que é essa camada, e vou fazer o seguinte, clicar aqui nessa camada, aqui na parte de texto, eu posso definir aqui, deixa eu clicar com o botão direito aqui, aí eu posso botar aqui, na verdade, deletar, editar o estilo, editar link, tá certo? Vamos ver aqui, copiar style, propriedades. Eu acredito que aqui, né, deixa eu editar aqui, o data. A gente tem propriedades, né? Eu acho que aqui na parte de texto, a gente pode ter uma forma de colocar um int, que é na verdade um texto que informa quando a gente passa o mouse por cima, né?
desse elemento. Não vou fazer agora não, eu vou falando cada um, a gente vai fazendo isso depois, beleza? Então aqui eu tenho a camada de domínio, que é responsável por representar os conceitos de negócio. É a camada coração do software empresarial, tá certo? Ou seja, do software do negócio que a gente está implementando, beleza? É a camada de mais alto nível que a gente chama de política, beleza? Então lembrem dessas palavras, né? A política é a camada mais abstrata, é a camada de mais alto nível, tá certo? Bom, próxima camada de apresentação. Essa camada aqui tem um detalhe, viu? Vou copiar aqui, aí, só esses dois elementos para a gente não precisar ficar, né? Então vou botar a camada de apresentação aqui e vou dar o nome dela aqui, aí, de camada de apresentação. Beleza? Aí veja, a camada de apresentação ela é responsável por quê? Por mostrar informações ao usuário. Veja que o usuário vai estar consumindo informações do nosso sistema a partir do e-commerce web app, né, que é o front-end, ou de qualquer outro front-end, seja ele web ou em outra tecnologia que tenha contato e permissão para acessar o back-end, tá certo? Então, essa camada ela é responsável por mostrar informação e interpretar os comandos do usuário. Porque, por exemplo, aqui no front-end, o usuário vai poder fazer comandos, por exemplo, liste as categorias, delete a categoria, né? Insira o produto no carrinho, compre esse produto, né? Altere esse endereço de entrega. Tudo isso são comandos e aqui a gente vai estar fazendo o processamento, né, dentro do back-end desses comandos, tá certo? Então, o ator externo, né, no caso aqui o front-end, pode ser outro sistema de computador ou um usuário humano usando um front-end, tá certo? Essa camada ela é responsável por tudo que impulsiona, né? Ou seja, que tira o nosso estado, né, do back-end de nativo para executar uma função ou uma necessidade, né, que vem lá do front-end, beleza? Então essa camada ela é feita para isso. Aí veja, segundo o Fowler, em alguns casos, como é esse o caso da gente, é possível dividir essa camada de apresentação entre a parte que roda no cliente, aqui ó, no front-end, e a parte que roda no servidor, que no caso, o back-end. Depois vocês vão perceber, quando a gente falar um pouco sobre o modelo cliente-servidor, que aqui o front-end vai ser o cliente que faz requisições, e o servidor, né, é o back-end, o nosso e-commerce Node API, que vai receber as requisições e fazer processamento dessas requisições e, é óbvio, fazer respostas, tá certo? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui esse elemento, tá certo? Na cor, aqui na parte da apresentação, na cor azul. Beleza? E como a gente falou que vai haver uma separação entre os dois, eu vou copiar esse cara aqui e botar ele aqui. Então percebam, né? Quando a gente começou a fazer isso em sala de aula, a gente não fez isso nesse formato, tá certo? A gente fez a camada de apresentação toda no cliente, aqui no front-end, tá certo? Só que, como eu falei, né? Como a gente está aqui com um projeto, né, onde a gente está fazendo a divisão do back-end, né, uma API que não renderiza HTML, né, ou seja, entre o back-end e o front vai trafegar, por exemplo, JSON ou XML ou qualquer outro formato de mensagem mais simples, tá certo? A gente não vai estar trafegando HTML, CSS e JavaScript, por exemplo. Então, por essa disposição, né, a gente vai estar, né, separando a nossa camada de apresentação em duas. Então aqui no back-end ela vai se chamar camada de apresentação, tá certo? Mas aqui no front-end ela vai se chamar, né, interface de usuário. E aí, pessoal, a depender da tecnologia, depender do formato como vocês estão criando o projeto de vocês, né, a depender da equipe, né, que está sendo utilizada, da arquitetura do software, do propósito do software que vai atender a uma necessidade, né? Essa parte de interface aqui, como ela de apresentação, elas podem ser uma só, assim como o Martin Fowler falou, em alguns casos elas são separadas entre o cliente, né, o front-end, e o servidor, que é o back-end, né?
E, no caso aqui no nosso a gente separou, mas em outros locais isso tudo pode estar dentro de um aplicativo só. Principalmente se o aplicativo do back-end não é totalmente separado do front-end. E esse arquivo do back-end, por exemplo, ele também é uma aplicação, digamos assim, completa, que gera também a interface gráfica, tá certo? No caso aqui com HTML. A gente chama esse formato aqui, né? Essa API, ela é headless, né? Tipo, ou seja, sem cabeça, digamos assim, né? Que é basicamente a gente, dentro do nosso API, a gente só vai estar trafegando informação, e toda essa informação é passada para o front-end, e na interface gráfica que essa informação é, digamos assim, distribuída nos componentes gráficos, por exemplo, usando o HTML e CSS puro, ou usando, por exemplo, o Bootstrap, e organizando e exibindo essa informação, né, de forma mais legível e bonita, digamos assim, né, tipo apresentação visual mesmo da coisa, tá certo? Então aqui a gente está fazendo uma separação bem distinta entre o back e o front, né? Isso pode trazer benefícios. Por exemplo, a gente pode ter equipes separadas trabalhando no front e no back, tá certo? A gente pode usar tecnologias diferentes. Aqui a gente está usando TypeScript, mas Node, aqui eu posso usar HTML, CSS, JavaScript, ou posso usar, como eu falei, um Vue.js, um Bootstrap, um jQuery, um Angular, por exemplo, ou um React, beleza? E aí, veja, no cliente aqui, eu vou dar essa cor aqui um pouco mais rosada, só para a gente não ter muito... para a gente não confundir. Então, tá certo? A gente quebrou a nossa camada de apresentação, tá certo? A gente quebrou nossa camada de apresentação em uma camada de interface de usuário que vai ficar no front-end. A gente não vai implementar isso aqui, tá certo, pessoal? Ou se implementar, a gente vai implementar de forma bem simples, porque isso aqui é, digamos, domínio da disciplina de construção de sites 1 e 2, tá certo? A gente tá aqui na disciplina de programação 3, então tá vendo essa parte aqui do back-end, beleza? Então, botei a cor aqui, né? Vamos definir aqui, a gente já tá com a cor... com as linhas na cor que a gente quer, tá certo? Aqui a gente, como eu falei, nessa interface de usuário, você pode aplicar, por exemplo, o padrão de projeto MVC, né? Isso aqui pode ser um Single Page Application ou um Multiple Page Application, né? Que é um MPA. Essa parte aqui a gente não vai definir, que o nosso foco é fazer isso aqui, mas a gente quer deixar no diagrama isso aqui desenhado, pra gente só entender que eles dois vão ter uma relação, beleza? Bom, feito isso aqui, eu já fiz a camada de apresentação. Essa aqui é que vai importar pra gente, porque está dentro do nosso back-end, beleza? Bom, feito isso, a gente já fez a camada domínio e a de apresentação. Vou fazer agora a camada de aplicação, e eu vou botar ela aqui em cima. Começar a distribuir melhor esses elementos aqui para ficar visualmente mais interessante. Beleza? Vou descer para cá, vou precisar de mais espaço. E aí, pessoal, vocês vão ajeitando aí o diagrama num formato que seja melhor visível para vocês. Então aqui na camada, né, domínio, isolei a camada de domínio, falei da camada de apresentação, e aqui é a camada de aplicação, tá certo? Que é uma das 4 camadas básicas aí de arquiteturas de software, tá certo? Bom, o que é a camada de aplicação? Camada de aplicação, ela define as tarefas que o software deve realizar e direciona os objetos de domínio expressivos para resolver os problemas, tá certo? Então, basicamente, a camada de aplicação, ela faz uma orquestração dos objetos de domínio para executar tarefas exigidas. E que tarefas são essas, professor? Os casos de uso, tá certo? Então, é nessa camada aqui de aplicação que a gente vai orquestrar os casos de uso, né? E utilizar o domínio, né, para atender, né, e resolver problemas específicos, certo? As tarefas pelas quais essa camada fica responsável são significativas para o negócio, ou seja, né, essa orquestração desses casos de uso e dessas necessidades que faz com que a gente atenda o problema do negócio, tá certo? E são necessárias para interação com camadas de aplicação de outros sistemas, por exemplo, tá certo? Essa camada ela é mantida fina, ou seja, ela não tem muita, digamos assim, código, porque ela vai ter basicamente os casos de uso, né?
ou Domain Services, a depender do conceito mais utilizado, da arquitetura que você pretende utilizar. Aqui a gente vai utilizar o conceito de casos de uso. Então, aqui dentro dessa camada de aplicação, a gente só vai ter os casos de uso e ele vai fazer a orquestração entre, por exemplo, a camada de apresentação, né, o comando que está vindo da interface e o que se quer ser feito. Vai fazer a utilização, por exemplo, de infraestrutura, orquestrar aqui com o domínio e atender uma determinada necessidade, tá certo? Por isso que os casos, a gente vai chamar de caso de uso justamente para a gente poder utilizar os nossos modelos, né, que a gente já vem fazendo lá nos casos de uso, né? Por exemplo, a gente vai ter um caso de uso chamado criar categoria, que vai estar aqui dentro da camada de aplicação, orquestrando, né, entre as outras camadas, usando as outras camadas para atender aquele caso de uso da melhor forma possível, beleza? Então, camada de aplicação, veja, ela é mantida fina, né, para ela ser simples, né, e ela não contém regras de negócio, né, ou conhecimento. As regras de negócio estão na camada de domínio, tá certo? Ela apenas coordena as tarefas e delega trabalho para a colaboração de objetos de domínio que estão na camada de domínio, né, ou na camada abaixo, ou nas camadas mais, né, de detalhes, que vai ser a camada de apresentação e de infraestrutura, tá certo? E aí veja, né? Essa camada, né, a gente vai botar ela aqui numa cor amarela, certo? Camada de domínio. Chegar aqui, clicar nela, preencher, botar ela aqui numa cor amarela. Então, camada de apresentação, camada de aplicação, camada de domínio, né? E agora a gente vai para a camada de infraestrutura, tá certo? Para depois mostrar a relação entre elas. Então, vou puxar aqui, a camada de infraestrutura vai ficar aqui. E vou chamar essa camada aqui, né? Ela vai ser de infraestrutura, eu vou dar uma cor a ela aqui, dar uma cor verde, tá certo? Então, veja que aqui a gente tem no nosso back-end, né, uma arquitetura em camadas para separar as preocupações. Essas camadas elas vão ter relação entre uma e outra, dependência, tá certo? É óbvio que a gente vai tentar deixar elas o mais fracamente acopladas usando algumas técnicas, tá certo? Focando no isolamento do domínio, né, para que a gente possa atender o MDD e o DDD, tá certo? E ter domínios ricos, beleza? E o que é que essa camada faz, né? É uma camada que fornece recursos técnicos, né, genéricos, que suportam as outras camadas. Então, por exemplo, quando a gente precisar persistir, né, um domínio, por exemplo, uma categoria que foi, né, orquestrada e que foi articulada pelo caso de uso de criar categoria num banco de dados. Quem vai salvar isso no banco? Quem vai mandar o comando SQL para lá? Camada de infraestrutura. Certa camada de infraestrutura, ela é bem parecida com a camada de apresentação, só que cada uma fica numa ponta da aplicação, porque a camada de apresentação ela recebe as informações do usuário e os comandos, tá certo? E a camada de infraestrutura ela sai, né, e executa comandos em ambientes externos, como, por exemplo, um banco de dados, por exemplo, enviar um e-mail, fazer uma notificação por SMS, tá certo? Salvar o arquivo, por exemplo, num outro tipo de banco, por exemplo, baseado em arquivos, ou no file system, né, salvar um arquivo mesmo, tá certo? Então, eles são detalhes do projeto. Então, se a gente for levar em consideração o nível de abstração, a gente tem a camada de domínio, é o mais abstrato, é o mais alto nível. Depois vem a camada de aplicação, e os mais baixos níveis são a apresentação e infraestrutura, que aqui estão separadas. Em alguns softwares, em alguns modelos de arquitetura, vocês podem ver essa camada aqui junta, tá certo, pessoal? Essas duas camadas sendo chamadas ou só de infraestrutura, ou uma camada chamada também de, por exemplo, interface adapter, né? Ou seja, adaptadores, interface de adaptadores, né? Aí depende se você está usando, né, qual formato. Aqui a gente está usando as camadas padrões lá definidas, né, na literatura do Eric Evans, né, do livro sobre DDD, tá certo? Que é camada de apresentação, aplicação, domínio e infraestrutura, tá certo? Então essa parte de infraestrutura aqui, se essa camada de aplicação ela recebe as informações, né, a camada de infraestrutura ela conduz, né, para que a gente possa obter uma resposta de algum ambiente externo, né, ou notificar, né, tipo, e aí depois a gente também vai ver, por exemplo, como essas camadas estão relacionadas em termos de dependência de código, ou seja, como é que um código
depende do outro, e a gente vai criar regras para dependência, até para deixar nosso código mais organizado, mais testável, tá certo? E também como é que é o fluxo da informação, o fluxo de controle quando uma informação ou quando um comando vem da interface. Beleza? Então aqui a gente já definiu as camadas, então aqui no nosso diagrama, deixa eu dar uma diminuída aqui só para a gente poder ver ele todo, a gente já fez duas coisas. Definiu o esquema e disposição e relação entre front-end, back-end e a base de dados. E a gente fez aqui a organização inicial do nosso back-end em camadas, usando as camadas padrões definidas lá na literatura, tá certo? A gente vai fazer o que agora? Mostrar as dependências entre essas camadas, e essas dependências vão ser uma regra e elas vão ter que ser cumpridas, tá certo? Até para a gente poder ter os benefícios dessa regra, né, de dependência. Depois a gente vai falar do fluxo de controle entre as camadas e, né, explicar um pouquinho mais sobre o isolamento do domínio quando tudo isso estiver pronto. Então vamos lá para as dependências. Como eu falei, né, o foco, pessoal, é evitar que uma dependência, que existam dependências entre os detalhes e as políticas. Aí a gente tem que lembrar sempre, as camadas elas têm nível de abstrações, em níveis, né? Então, camada de domínio, ela é mais abstrata, tá certo? Ela é... Eu vou até botar aqui no texto, tá certo? Camada de domínio, eu vou pegar um novo texto, vou botar aqui também, mais abstrata. Essa camada aqui, ela é mais abstrata, certo? E aí ela é mais abstrata, deixa eu só voltar aqui. Ela é mais abstrata porque ela é uma política, tá certo? Ela é responsável por entender o negócio. Beleza? Deixar essa setinha aqui, depois a gente... Deixa eu só deletar aqui novamente. Botar novamente essa camada aqui. Esse texto. Mais abstrata. Certo? Então essa camada aqui ela é mais abstrata. Né? Mais abstrata do que? Do que a camada de infraestrutura. Por quê? Porque essa camada aqui, ela tem mais detalhes, tá certo? Ela tem mais detalhes. Então, vou botar aqui, menos abstrata. Vou botar a palavra mesmo, para não ficar parecendo só um traço. Menos abstrata. Mais abstrata. A camada de apresentação, ela tem digamos assim, o mesmo nível de abstração da camada de infraestrutura, e a camada de aplicação, viu, pessoal? Ela é mais abstrata do que a camada de apresentação e infraestrutura, mas ela é menos abstrata do que a camada de domínio. Então ela fica ali no meio, tá certo? E aí a gente chama essas camadas mais abstratas de políticas e aqui de detalhes, tá certo? Ou seja, mais detalhadas, né? Ou menos ou mais políticas, né? Ou seja, de maior nível ou de menor nível, tá certo? Então, quando a gente está falando de dependência, o nosso foco é evitar a dependência entre os detalhes, tá certo? E as políticas, tá certo? Ou seja, por exemplo, a gente não quer que o menos abstrato, ou a gente não quer que o mais abstrato dependa do menos abstrato. Por exemplo, a camada de domínio não vai poder depender da camada de apresentação ou da camada de aplicação. As dependências elas têm que seguir esse padrão, que é as dependências vêm das menos abstratas, que são os detalhes, para as mais abstratas, tá certo? Então vamos começar a definir aqui as dependências, tá certo? Primeira coisa que eu vou fazer, para ficar bonitinho, esses elementos aqui a gente pode definir os pontos onde a gente quer fazer as setas, tá certo? Aí quando eu passo o mouse aqui, ele mostra um ponto aqui, né, um ponto aqui. E as setas de ligação entre os elementos, né, são definidas por esses pontos. Eu posso alterar onde esses pontos podem aparecer, tá certo? Por isso que a gente botou
nesse formato aqui, com esse espaço aqui, para a gente poder fazer as linhas nesse local aqui, a gente poder ver melhor. Então vamos lá, vou clicar aqui com o botão, né, na camada, e vou botar aqui em Edit, né, abrindo aqui os detalhes, aí na parte de Style, posso vir em Edit e botar Edit Connection Points, ou seja, editar os pontos de conexão. E aí eu posso puxar esses pontos de conexão aqui mais para o canto. Vou puxar esses dois, porque eu vou precisar justamente de dois. Tá certo? Então puxei, né, para cá. Beleza? Vou aplicar. E aí veja, se eu passar o mouse aqui agora, eu tenho dois pontos aqui. Um aqui, né? Vou botar esse menos abstrato aqui só para cima, para ele não ficar me atrapalhando. Eu tenho dois pontos, um aqui e outro aqui, né, que eu puxei. E aí veja, vamos lá. Primeira coisa, camada menos abstrata pode, né, ou de detalhes, pode depender de camada mais abstrata. Então, essa camada aqui, apresentação, ela depende da camada aqui, de aplicação, certo? Puxar esse elementozinho aqui no meio, eu posso fazer isso aqui para ficar melhorzinho essa seta. E eu vou botar essa seta aqui, como sendo uma seta pontilhada, tá certo? Vou aumentar aqui a largura dessa seta e vou botar ela aqui com a cor preta, tá certo? Então, o que é que isso aqui está dizendo? Estou dizendo que a camada de abstração depende da camada de aplicação. Camada menos abstrata depende de uma mais abstrata. Isso é possível porque é uma regra que permite que o nosso código fique mais organizado e permite a gente, por exemplo, ter maior testabilidade, estar com as camadas mais fracamente acopladas, etc. Tá certo? Bom, essa camada também pode depender da camada de negócio ou de domínio, né? Por quê? Porque menos abstrata para mais abstrata. Detalhe para política. Tá certo? A camada de abstração, a camada aqui de aplicação, vou editar aqui vou editar aqui os conectores dela, só para a gente fazer o seguinte. Puxar esse ponto para cá. E eu posso fazer o seguinte. E aqui também na camada de domínio eu vou editar os pontos, puxar um ponto mais para cá. Aqui fique todos eles no mesmo. Eu vou puxar daqui para cá, né? Vou até melhorar esse ponto aqui dessa camada só para tentar deixar ele o mais retinho possível. Que é só ajuste fino, viu, pessoal? Só para ficar um pouco mais. Pronto, aqui. Então a camada de aplicação ela é menos abstrata do que a de domínio, que é a mais abstrata de todas. Tá certo? Então a camada de aplicação pode depender da camada de domínio. Tá certo? Mas a camada de domínio não pode depender de uma camada menos abstrata. Então a camada de domínio não pode depender de apresentação nem de infraestrutura. Certo? Aqui em infraestrutura também vou editar os pontos de conexão. Aí eu vou botar dois, né? A gente vai puxar ele de cima, né? Então vou botar dois aqui, aí um aqui e outro aqui. Se vocês precisarem de mais pontos, vocês podem adicionar pontos, aí aqui é adicionar, e ele vai criar novos pontos aqui, né, esses pontinhos, podem botar os pontos onde vocês quiserem. E aí, pessoal, a gente vai ter aqui, deixa eu botar aqui mais para baixo. Vamos lá, essa camada aqui de infraestrutura, ela pode depender da camada de aplicação. Certo? Deixa eu só editar aqui os pontos conectores aqui. Então eu tenho aqui a camada de infraestrutura depende da camada de aplicação. E aqui eu vou editar só os conectores para a gente poder fazer uma
uma setinha embaixo da outra. Eu vou puxar esse ponto para cá. Pronto, só tô aqui, aí daqui pra cá, certo? Só vou melhorar aqui, editando esse ponto de conexão mais pra cá um pouco. Pronto. E aqui eu posso ajeitar novamente meus textos, né? Esses textos, quando a gente passa o mouse, ele acaba, né, sobrescrevendo o ponto. Então é assim que fica a nossa dependência, pessoal. Camada de apresentação menos abstrata, que é detalhe, pode depender da camada de aplicação e pode depender da camada de domínio. Camada de infraestrutura, que também é menos abstrata, é detalhe, pode depender do domínio, pode depender da camada de aplicação. Camada de aplicação é menos abstrata do que a camada de domínio, então pode depender dela. Mas ela é mais abstrata do que a apresentação e infraestrutura, então, né, não pode ser o contrário. Veja que a camada de infraestrutura é quem depende de aplicação e não de aplicação depende. Tá certo? Essas são as regras de dependência que a gente vai fazer e que a gente vai tentar cumprir no nosso código quando a gente importar as classes, definir, por exemplo, atributos de um determinado tipo num construtor, em um método, né, que causam dependência entre as classes e entre os códigos, para que a gente crie códigos que sigam essa regra de dependência, tá certo? Focando, né, no processo de dependência entre detalhes e políticas, né? As políticas que são mais abstratas de alto nível não podem depender das de baixo nível. Vejam então que a camada de domínio, que é de mais alto nível, ela não depende de ninguém. É isso que a gente chama de isolamento, viu, pessoal? É assim que a gente isola a camada, né? Com base naquilo que a gente falou no início sobre a importância de isolar essa camada, de separar as preocupações, de focar no domínio, né? Para atender o problema, certo? Então, esse aqui é o ponto das dependências, beleza? E agora a gente só vai falar um pouquinho mais sobre o que? Como é que é o fluxo, então, né, de código? Veja, porque dependência não quer dizer como é o fluxo da informação. Dependência é como o meu código, tá certo? Minhas classes, meus códigos que eu vou desenvolvendo, né, dentro dessas camadas, eles vão estar acoplados. Lembrando que a gente está tentando deixar o mais fracamente acoplado. Então, é como um depende do outro. Mas o fluxo de informação basicamente vai ser: sai da interface de usuário, passa pela camada de apresentação, que é um detalhe, por exemplo, receber uma requisição via HTTP, por exemplo, numa API REST, né, que chama, né, a partir de um controle, uma camada de aplicação, né, ou seja, essa camada de aplicação vai orquestrar essa atividade, que no caso, por exemplo, pode ser criar categoria, adicionar produto ao carrinho, né, criar um usuário, criar um novo produto, deletar um produto. Usa o domínio, né, que tem as regras de negócio, que é o núcleo e o coração do nosso software, por isso que eu botei até em vermelho, né, e passa pela infraestrutura se necessário for para, por exemplo, atingir um ambiente externo como uma persistência, enviar um e-mail, tá certo? Enviar um SMS, certo? Então a gente pode fazer aqui, ó, eu vou usar aqui vou buscar aqui, ó, no General, né, uma seta, tá certo? Eu vou pegar essa seta aqui, que é essa curva. Ela não é muito fácil de utilizar, mas eu vou tentar utilizar ela aqui. Eu vou clicar nela aqui. Primeiro vou tirar ela de pontilhada e vou botar ela aqui, aí, na cor azul, certo? Um azul mais escuro. Beleza? A minha ideia é mostrar o fluxo que começa de cima e vem para baixo. Então vou pegar a pontinha dela aqui, aí, que é essa ponta aqui, puxar aqui para cima. E pegar essa outra pontinha aqui e puxar aqui para cima. E aqui agora eu vou puxar para cá. Então dentro do back-end, o fluxo vai ser esse aqui, aí, pessoal. É óbvio que a gente vai ter uma forma de como se comunicar aqui, provavelmente por HTTP, entre o front
e o back, mas quando chegar aqui, a informação vai chegar, passa pela apresentação, camada de aplicação, camada de domínio, infraestrutura de alguma forma vai se comunicar externamente, e isso é retornado, né, para que se tenha uma resposta. Lembrando que a gente também vai trabalhar com o modelo de requisição e resposta. Então, isso aqui é basicamente o fluxo de informação, tá certo? Que a gente vai ter, beleza? Então, a gente tem aqui o fluxo de informação e as dependências na forma tracejada, e aqui o fluxo de informação ou o fluxo de controle, beleza? Bom, dando continuidade para a gente ir finalizando aqui nossas partes do código, a gente vai falar um pouco sobre as desvantagens de ver a nossa arquitetura dessa forma, tá certo? Veja, as camadas em arquitetura em camadas, ela nem sempre exibe todos os aspectos da arquitetura que a gente quer. Então, o que é que a gente conseguiu exibir aqui com essa arquitetura? Disposição entre o back-end, o front-end e o banco de dados, né? Tá certo? A organização dentro do back-end das camadas, as dependências entre essas camadas, né? E a regra de dependência do menos abstrato pode depender do mais abstrato, mas ao contrário não. O fluxo de controle, o fluxo de informação entre as camadas aqui dentro. E como é que o domínio fica isolado quando ele não depende de ninguém. Tá certo? Bom, com isso a gente consegue ver esses elementos. Mas veja, a arquitetura em camadas, apesar dela ser amplamente divulgada, né, ela tem algumas desvantagens. Esse formato de mostrar as camadas assim, uma em cima da outra, tá certo? Tem algumas desvantagens, né? Primeiro, a gente tem a questão da dependência com o banco de dados, a depender da forma como a gente desenha, né? Às vezes os limites das camadas ficam indefinidos, apesar daqui de estarem bem definidos. O isolamento de componentes pode ser dificultado, a testabilidade pode ser dificultada também, principalmente se as dependências entre esses elementos mais abstratos e menos abstratos não for respeitada, né? A capacidade de manutenção acaba sendo afetada por essa questão das dependências, tá certo? E aí o que é que acontece? A gente tem um formato também de como desenhar essas camadas. A gente vai manter essa camada em arquitetura aqui, porque é um desenho inicial que mostra muito já, que tem muito a mostrar do que é a nossa arquitetura de software e do que a gente vai fazer no futuro, mas a gente também vai mostrar uma nova forma, né? Uma outra forma de dispor e de desenhar essas camadas que mostram outras perspectivas e que acaba, digamos assim, resolvendo alguns problemas assim dessa camada, dessa arquitetura baseada em camada, tá certo? E aí, para isso, a gente vai aplicar, né, o princípio da inversão de dependência, que a gente já está fazendo aqui com essas dependências, mas eu vou explicar um pouco mais, tá certo? E fazer o desenho mais específico, tá certo? Então, indo para as considerações finais desse vídeo, a gente teve o quê? Primeiro, mostrou a disposição do back-end em relação ao front e à base de dados. Como é que está organizado, né, o back-end no formato de camadas. Como as dependências entre essas camadas. O fluxo de controle entre as camadas, né? E o isolamento do domínio, né? Quando a gente vê aqui a questão da camada de domínio não depender de mais nenhuma outra. Tá certo? Como a maioria das coisas, viu, pessoal? A gente sempre tem que aplicar o bom senso nessa questão do conceitos de arquitetura, tá certo? Ou seja, né, a gente planeja as camadas que são necessárias para atender o nosso problema e a nossa necessidade. Então, veja, no meu back-end, que é o e-commerce Node API, que tenta atender um problema do comércio eletrônico, tá certo? Com a tecnologia que eu estou utilizando, as camadas básicas, que são essas 4, já me atendem. Talvez um outro software, não é necessário nem quebrar a camada de apresentação e de infraestrutura, junta elas duas. Talvez nenhum outro tipo de software, nenhum outro tipo de problema, a camada de apresentação não precisaria ser quebrada entre o back e o front. Então, dependendo do problema que está sendo feito, da solução que está sendo proposta, as camadas vão se adaptar, né, a essa necessidade. E uma coisa só que fica muito clara é que a necessidade de isolar o domínio. As outras a gente pode estar trabalhando de um formato mais, né, digamos assim, do que é necessário, tá certo? Então, em aplicações reais, a gente não deve, né, buscar, digamos assim,
a perfeição, né? A bala de prata num processo arquitetônico. Isso aqui é um exemplo, pessoal. Tá certo? É um exemplo de como vai ficar nossa arquitetura. Mas não quer dizer que todas precisam ser assim. Tá certo? Até para a gente evitar over-engineering, né? Ou seja, excesso de engenharia ou, né, um pouco engenharia, por exemplo, quando só temos uma camada sem isolar o domínio. Então, a gente tem que encontrar um bom senso, um balanceamento aí, tá certo? E lembrem-se, né, aqui a gente está aplicando essa arquitetura também com aspectos pedagógicos, né, para explicar, por exemplo, a arquitetura em camadas, quais são as suas deficiências. É por isso que a gente vai desenhar um outro formato, que é a arquitetura hexagonal, que é a arquitetura de portas e adaptadores, né? Ou seja, a gente vai desenhar essa mesma arquitetura com outro desenho, como a gente pode mostrar ela de outra forma. E aí lembre-se que isso aqui são aspectos pedagógicos também, né, para a gente poder ensinar os conteúdos, né? E lembrando-se sempre, né, que o que existe é uma necessidade e o melhor ajuste possível deve ser feito levando-se em consideração a necessidade, no caso aqui a nossa necessidade de atender os problemas do comércio eletrônico e de, é claro, atender aspectos pedagógicos, tá certo? A próxima etapa é a gente modelar essa mesma arquitetura aplicando a inversão, né, de dependência que a gente já faz aqui, só que mostrando isso, né, no formato hexagonal, que é a arquitetura de portas e adaptadores, tá certo? E depois também a gente vai falar sobre estratégias de empacotamento. Como é que a estratégia de empacotamento do nosso projeto se encaixa dentro dessas arquiteturas, tá certo? Valeu, até o próximo vídeo.